Parabéns, amém. Continue de pé. Agora vamos receber o nosso querido pregador, né, o diácono Marcelo, e a esposa dele. Vamos orar por eles também, né? Vem, que eles estarão completando amanhã 10 aninhos de vida conjugal, né? Então, amém. Então ele pediu para a gente estar também abençoando ele, né? Aí eu aproveitei o ensejo. Vamos continuar estendendo nossas mãos, abençoá-los e agradecer a Deus, nos unir com esse casal pelos anos de vida, né, de conjugal, de relacionamento, de amizade, que o Senhor e o Espírito Santo cada dia esteja inundando os corações dele de amor, de um para com o outro e de ambos para com o Senhor. Pai, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, eu e a tua igreja, Pai, nós estendemos nossas mãos para abençoar ao diácono Marcelo e sua querida varoa, Pai, companheira, ajudadora. Meu Pai, continue guardando-os, protegendo. Obrigado, Pai, pelas experiências que já os deste nesses 10 anos que estará completando amanhã. Continue, Pai, enriquecendo-os com tua bênção. A sua filhinha também querida, Pai, protegendo, ó Deus, e que continue sendo esse vaso de honra e de bênção nas tuas mãos, como a tua varoa. Então, nós aqui nos unimos em pé, unimos, ó Pai, em gratidão pela vida desse querido casal, Pai, que são frutíferos, ó Pai, são bênçãos do Senhor para nós e para a sua família e para a família de Deus. Os abençoamos em o nome do Senhor Jesus Cristo e todos digam amém. Agora com vocês o pregador da noite, né? Amém. Glória a Deus. Sou o Marcelo da Priscila. Amém. Ela não está aqui, mas ela é a Priscila do Marcelo, hein? Irmãos, vamos continuar de pé, vamos ter uma palavra de oração? Amém. Poderoso Deus, diante de Ti, Senhor, nós oramos e Te agradecemos, Pai, pelo momento do louvor, Pai, onde nós declaramos, Pai, a Tua grandeza, declaramos que Tu és o nosso Deus, declaramos que Tu és santo, Pai, e que as Tuas águas nos saciam, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, e eu peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, esse momento da palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade em falar aos nossos corações. Eis-me aqui, Pai, como Teu servo, como dispenseiro na Tua casa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, há algum tempo, eu venho sendo ministrado pelo Senhor sobre um tema, e que não somente na minha vida, eu tenho observado isso na vida de alguns irmãos, amigos próximos, pessoas que eu considero muito, e tem sido um momento de aprendizado diante de Deus, né? O cristão, o ser humano em si, ele fica numa situação muito desconfortável quando ele é colocado à prova, quando ele é colocado num teste. E nós vemos que, muitas vezes, essa prova, esse teste, ele é necessário para causar uma mudança e é permitido pelo Senhor. Assim como o Senhor permitiu a prova na vida de Jó. Não sei se vocês já leram o livro de Jó, né? Jó era um homem reto, íntegro diante de Deus. Mas Satanás, ele chegou para Deus e falou: eu duvido, se ele perder tudo que ele tem, se ele vai continuar sendo assim. Jó era um homem de muitas posses, tinha uma família grande, e Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, para Jó mostrar, né? Porque Deus acreditava que Jó
ele ia resistir até o fim e não o negaria. E assim o fez. Mas eu quero falar hoje sobre deserto. Deserto, o tema é: deserto não é sinônimo de pecado, é sinônimo de propósito divino. Deserto não é sinônimo de pecado, irmãos. E por que eu iniciei com a vida de Jó? Quando Jó começou a passar as tribulações dele, 3 amigos vieram falar com Jó e começaram a questionar a Jó: Jó, você está pecando. Jó, você está em pecado. Tem alguma coisa errada acontecendo contigo. Você está recebendo um castigo. E, infelizmente, hoje em dia, pessoas acabam dando o conceito do deserto a algo de errado que a pessoa fez, e não a um propósito que Deus está atuando na vida da pessoa. Está no deserto, está passando dificuldade, está com a vida toda desgraçada, é porque está pecando. Não, irmãos, é porque há um propósito de Deus nisso. Há um propósito de Deus nisso. Quando nós passamos por um teste, por uma provação, há um propósito. Deus, ele não permite coisas acontecerem. Se sua vida está toda certinha, como que vai ser pecado? Jó era um homem reto, um homem íntegro diante de Deus. E nós vamos caminhar um pouco pela Bíblia, que eu quero falar um pouco sobre deserto. E eu fui pesquisar também sobre os desertos que há no planeta. E eu quis destacar aqui 5 tipos de deserto. E vocês vão entender por que eu quis destacar 5 tipos de deserto. Se minha língua agarrar, me perdoem, tá? É o 5º maior deserto, o deserto de Kalahari. Esse deserto, ele tem um ambiente que possui arbustos, pequenos arbustos. O 4º deserto é o deserto de Gobi. É um deserto rochoso. A característica desse deserto é ser um deserto rochoso. 3º deserto, o deserto da Arábia. São dunas de areias. Essas dunas, com o vento, elas se movem. O 2º deserto, o do Saara. Deserto com muita areia e com muitos ventos. Há diversidade nesse deserto. E o último, que eu fiquei até surpreso, eu nunca imaginei que isso seria considerado um deserto, que é o maior deserto, que é a Antártida. É um lugar deserto, gente, cheio de gelo, difícil do homem habitar. Cada deserto tem seu ambiente, correto? Aí eu quero trazer isso para a nossa vida, para a vida do homem. Deserto financeiro. Eu não sei quem se identifica. Deserto da enfermidade. É luta, não é, irmão? Deserto emocional. Quantas pessoas estão vivendo um deserto emocional? Deserto espiritual. Tentam, de todas as formas, encontrar Deus. É um deserto. E o deserto psicológico, aonde ela está confusa. Irmãos, eu quis exemplificar os desertos naturais e os desertos cotidianos em nossas vidas, para a gente entender que o deserto, ele faz parte da vida do cristão. E muitas vezes não é só um deserto que está acontecendo. Muitas vezes pode ser o financeiro, pode ser o da enfermidade, pode ser o psicológico, tudo ao mesmo tempo. E como que eu vou aprender a lidar com essas situações? Se você olhar a vida de Jó, Jó passou por isso tudo. Gente, ele perdeu tudo. Há pessoas que passam por esses desertos. Um, ou todos, ou 2, ou 3, mas passa. Sabe por quê? Nós vamos entender isso agora.
Por gentileza, abrir a Bíblia lá em Mateus 4, a gente vai ler de 1 a 11. Só que junto com Mateus 4, eu peço que você marque sua Bíblia em Deuteronômio 8, capítulo 8. Mateus capítulo 4, esse texto ele se dá após o batismo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi batizado, veio o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba. Assim que ele foi batizado, ele foi conduzido, e nós vamos pegar essa continuidade aqui nesse capítulo. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Irmãos, Jesus Cristo ele citou a palavra de Deus quando o tentador chegou a ele. Ele não citou um conhecimento humano, mas um conhecimento de Deus. Algo gerado pelo Espírito Santo, uma arma poderosa, que é a espada do Espírito. E ele citou um texto que eu fui pesquisar, porque a gente sempre lê esse texto e vê Jesus citando a palavra de Deus. Mas vocês já pararam para pesquisar aonde está aquela palavra que Jesus citou? Obrigado, querido. Você já parou para pesquisar onde está aquela palavra que Jesus citou? Vamos lá em Deuteronômio agora 8. Deuteronômio 8, versículo 3. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Que diz assim: sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que nem tu e nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Amém, irmãos? Então nós vemos Jesus lá em Mateus 4, citando um livro do Pentateuco. E aqui, em Deuteronômio 8, o Senhor está falando para o povo que passou pelo deserto. Ele está falando para o povo que passou pelo deserto. E aqui ele está declarando que Deus os sustentou. Deus os sustentou para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus, de tudo que sai da boca de Deus. Irmãos, nós vivemos pela palavra de Deus. O nosso tesouro está neste livro. A nossa vida, ela é transformada quando nós lemos esse livro, porque através dele, nós conhecemos a Deus também. Voltando lá para o livro de Mateus, continuando o diálogo aqui de Satanás com Jesus, e diz: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás
o Senhor teu Deus. Amém? Vamos lá agora em Deuteronômio 6,16. Eu gosto de passear pela Bíblia, tá, gente? Quem é meu aluno sabe. Deuteronômio 6,16. Deixa marcado esses dois livros. Diz assim: não tentarás o Senhor, vosso Deus, como o tentardes em Massá. Massá, gente, foi um lugar que Moisés titulou como um lugar de prova. Eu vou ler um capítulo aqui, vocês não precisam abrir. Êxodo 17, de 3 a 7 diz: porque não fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos, e ao nosso gado. Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, e leva contigo alguns anciãos de Israel. Diante de ti, de Israel, toma na mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai-te, e eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Em Horebe ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciões de Israel, e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e por tentarem ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Gente, o povo foi liberto do Egito, foi liberto da escravidão. Um povo que sofria com chicotadas, com desprezo, tratado como escravo, clamou pela liberdade a Deus. Deus enviou um homem para libertar esse povo. Deus operou maravilhas. Deus operou milagres. Tantas coisas que nós conhecemos e Deus fez. E o povo aqui chega e fala para Deus: Ele trouxe a gente para o deserto para morrer? Está o Senhor no meio de nós ou não? Moisés colocou o nome deste lugar de Massá por causa desse coração duro do povo, querendo testar a Deus, gente. Quem somos nós para testar a Deus? Quem somos nós? Lá em Salmos 95, de 6 a 11, diz: venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não conheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, no teu deserto, não tente a Deus, não coloque Deus à prova. Palavra dura, né? No deserto não coloque Deus à prova, irmãos. Eu falo isso para mim também. Do deserto não coloque Deus à prova. Ele fez questão de relatar aqui em Salmos que o salmista está falando para não endurecer o coração, porque quando nós entramos num deserto, nós não sabemos quando vamos sair desse deserto. Vocês estão me entendendo? Vocês olham para o horizonte, vocês só vê o horizonte, você só vê areia. Quer dizer, nós vemos em televisão, né? Está longe da gente.
mas você só vê areia, você só vê vazio. E muitas vezes as nossas lutas, elas são assim. Nós entramos em lutas permitidas por Deus, quando não estamos em pecado, para que algo seja transformado em nós, mas nós não vemos até onde Deus vai nos levar, porque a gente não vê o fim do deserto. Nós só vemos o horizonte. Nós só vemos o horizonte, irmão. Continuando no texto de Jesus, lá em Mateus 4. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deuteronômio 6,13, irmãos. Vamos lá. Deuteronômio 6,13 diz: tema o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente em seu nome. Aí o texto continuando diz, o texto de Jesus com Satanás: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Estamos no deserto ou não, precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Precisamos ler, meditar nesse livro tão precioso. Jesus, ele rebateu as intenções de Satanás com a palavra dele. Eu cheguei à conclusão, irmãos, Deus, a gente vai preparar a palavra, eu tenho um cuidado muito grande, sabe? E o deserto, ele é permitido para quebrar a gente. Ele é permitido para quebrar a gente. O deserto, ele não vai formar um super crente. Ele não vai formar uma pessoa extremamente espiritual. O deserto, ele vai causar em nós algo diferente. O deserto, ele nos leva ao conhecimento de Deus. O deserto, ele nos leva ao conhecimento de Deus. O Jó passou por tudo que ele passou. E eu peço que você abra lá em Jó, capítulo 42. E nós vamos ver, depois, o que Jó diz, depois que ele passa por tudo que ele passou. Para vocês entenderem por que eu estou falando. Que o deserto, ele nos quebra. O deserto, ele nos leva a uma vida de intimidade com Deus. E lá em Jó, gente, eu mergulhei muito em Jó nesses dias. Aleluia. Jó 42, de 1 a 6, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-te, pois, havias dito, eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, Jó tinha uma vida farta. Jó tinha uma família grande, muitos bens, gados. E adorar a Deus nessas condições, teoricamente, seria muito fácil, correto? Sem ter preocupação, sem ter luta, fartura. Estou com fome, mato um gado aqui, pego os ovos da galinha ali. Muito fácil. Mas quando Deus permite, Satanás tira tudo de Jó. Gente, a vida de Jó foi destruída. E você pergunta, por que Deus deixou?
uma pessoa tão fiel como Jó passar por isso? Né? Por que Deus deixou? Sabendo que depois que Jó passou por isso tudo, Deus ele restituiu tudo em dobro para Jó. A palavra diz que foi tudo em dobro, irmãos. Mas aí você pensa, ele sofreu porque perdeu a família, sofreu porque perdeu os bens, sofreu porque perdeu muitas coisas. Que Deus é esse que fez Jó sofrer tanto? Quando nós lemos esse texto, irmãos, nós encontramos essa resposta. Jó, ele conhecia Deus só de ouvir falar. Quantas pessoas aí no mundo, ou até aqui dentro mesmo, só conhece Deus só de ouvir falar? Pode ter alguém aí que conhece Deus só de ouvir falar. Conhece Deus porque Deus operou milagre na vida de fulano, operou milagre na vida de cicrano, porque o vizinho foi curado, porque aquela família foi restaurada. Mas ela conhece Deus? Você conhece Deus? Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar, gente. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Mas aqui no texto, no verso 5 diz: eu te conhecia só de ouvir falar, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, deserto é lugar de propósito. E qual é o propósito de Deus para nossas vidas? Criar em nós algo que vá a Ele e gere uma intimidade. Deus quer ter intimidade contigo, irmãos. Deus, Ele quer que você fale como Jó declarou: agora meus olhos te veem, agora eu te conheço, agora o Senhor realmente faz parte da minha vida. Jó confessou isso para Deus, e ele se arrependeu, irmãos. Ele se arrependeu porque ele reconheceu que ele não era nada, que tudo que ele tinha não era nada, porque o mais precioso para ele era conhecer a Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos com esse ponto de visão, nós vemos que o material, ele não pode tomar conta de nós. O material não pode vir primeiro. É bom, né, ter um carro do ano, vestir uma boa roupa, isso é muito bom, eu gosto. Eu confesso que eu gosto. Mas se faltar, eu continuo amando a Deus. Se faltar, irmãos, eu continuo amando a Deus. Irmãos, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha 1 ano de convertido, 1 ano e meio. E assim que eu me converti, Deus me deu um sonho, que eu e mais 4 pessoas estávamos sendo consagrados ao Ministério Gênesis. E Deus me deu aquele sonho, na época era o diácono Luiz Carlos, o líder. E eu fui a ele, Deus me deu um sonho, novo convertido, estava fazendo CDBB, estava ainda aprendendo da palavra. Gente, eu vou trabalhar com vidas, discipulando vidas, por que não? Mas eu fui. Aí ele foi e falou assim, ó: vai orar, irmão, vamos orar. Só que esse período de oração levou 1 ano e meio, irmãos. Levou 1 ano e meio. E eu vinha todo domingo voluntariamente, ajudava a quem foi meus professores, ajudava o Flávio, ajudava o Jário, todo domingo, com aquela disposição, com aquele amor. E chegou um dia que eu fui consagrado ao Ministério Gênesis. Dia 15 de novembro de 2005, eu mais 4 pessoas. Eu mais 4 pessoas. Irmãos, eu não sou melhor do que você. Deus, Ele fala contigo. Abre o teu ouvido. Peça a Deus para falar contigo. Se achegue a Ele no íntimo. E eu entrei para o ministério, e eu era novo convertido. Aí eu vou fazer uma analogia aqui com o que aconteceu com Jesus, que foi batizado e foi levado para o deserto. Eu fui levado para o deserto, irmãos. Ai, Jesus. Eu fui levado para o deserto. Eu trabalhava numa lanchonete, onde eu lavando o prato quebrou.
num dia, e no outro dia eu fui colocar uma Coca-Cola no gelo, e a Coca-Cola veio e cortou o tendão do meu dedo. E eu ali me encostei, né, pelo INSS, acidente de trabalho. Quando eu retornei, já não dava mais para continuar naquele trabalho. Aí entrou o deserto financeiro. Ao ponto, meus irmãos, de chegar para minha mãe e perguntar: mãe, tem panela velha aí? Porque eu preciso ir para uma reunião na igreja e eu não tenho dinheiro de passagem. Eu morava na Parada Feliz. E minha mãe, ela me arrumou as 2 panelas, eu fui lá no Ferro Velho e arrumei R$6, irmãos. A van, naquela época, era 50 centavos para Alcântara. Opa, vai dar para ir uns 3 domingos. Glória a Deus. Aí eu arrumei aquele dinheiro, peguei o ônibus e vim para essa reunião do Ministério Gênesis, que eu estava iniciando, sendo discipulado pelo diácono Luiz Carlos. Irmãos, naquela noite, no final da oração, o diácono falou assim: Marcelo, feche os olhos. Irmão, eu fechei os olhos. E os irmãos começaram a me abençoar. Começaram a me abençoar. E começaram a me abençoar. E eu ali, eu tive um sustento para ficar um bom tempo vindo à igreja. Até as coisas irem melhorando. Né? Graças a Deus. Sabe por que eu estou contando essa história? Eu não estava nem aqui na programação, mas o Espírito Santo me tocou. No deserto, Deus não te desampara, irmãos. Ele não te desampara. Ele está olhando o teu coração. Ele está olhando aonde o teu coração está apegado para te soltar disso. Deus, Ele quer fazer uma obra perfeita em nós. Ele permite que certas situações aconteçam, para a gente se desprender de certas coisas, irmãos. Porque, infelizmente, né, o ser humano é complicado. O ser humano é complicado, nós somos pessoas extremamente complicadas. Deus, Ele, para trabalhar em nós, Ele precisa quebrar a gente primeiro, mostrar para a gente que a gente precisa dEle, levar a nossa vida a uma vida de real arrependimento, como Ele fez com a vida de Jó, até o momento que você reconhece que precisa de Deus. E eu gosto tanto desse tema deserto, gente, que para mim deserto é uma matéria da escola do Espírito Santo. O Espírito Santo está te ensinando coisas no deserto. Está te ensinando coisas no deserto. Só que tem gente que continua sendo reprovada no deserto. Tem gente que não está passando pela prova, dando glória a Deus. Tem gente que continua sendo reprovada no deserto. E Deus não quer que você seja reprovado. Não é plano e não é propósito de Deus que você seja reprovado. Só que tem algo em nós que luta. O nosso ego, as nossas emoções, aquilo que a nossa alma deseja, isso nos impede de vencer no deserto. É a murmuração, é a desobediência, é o orgulho, a falta de foco, a ansiedade, que é tudo rápido. São coisas que nos atrapalham a vencer no deserto, irmãos. Olha para o povo de Israel no deserto. Olha para o povo. Faltava água, já começava a ir no ouvido de Moisés. Deus mandava todo dia algo novo do céu, o maná, para eles se alimentarem. Aí daqui a pouco reclamavam que estava comendo a mesma coisa. Ô povo duro de coração. Eu não quero ser duro de coração, meus irmãos. E em nome de Jesus, que vocês também não sejam duros de coração. O que nos faz vencer no deserto? Fé, submissão, obediência, humildade, objetivo, organização e perseverança. Irmão, se você não tiver fé e acreditar que Deus está contigo, se você não for submisso, não ter um coração maleável, se você não for humilde de reconhecer os seus defeitos,
Se você não tiver objetivo, hoje eu estou passando por um deserto, mas eu sei que eu vou chegar naquele lugar, eu sei que um dia eu estarei lá, este lugar é momentâneo, irmãos, porque deserto, irmãos, é passageiro, deserto não é eterno. Deserto não é eterno. Deus não planejou o deserto na sua vida para que ele seja eterno. Deus planejou o deserto na sua vida com um propósito de tornar você mais íntimo dele. Foi esse o propósito. Lá em Deuteronômio 8, de 11 a 14 diz assim: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Como eu te disse, irmãos, o deserto passa. E se você for aprovado no deserto, irmãos, as bênçãos elas vão começar a acontecer na sua vida. Porque o deserto nos ensina a ser obediente. Se eu sou obediente, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Aí a palavra de Deus diz que há promessas para quem é fiel ao Senhor. E através disso vão vir o quê? A colheita daquilo que você está plantando. E quando você colher, o que você vai fazer? O texto diz aqui, não fique orgulhoso. Não se esqueça do que o Senhor fez. Não se esqueça que o Senhor Jesus te salvou. Ele te tirou da escravidão. Ele te trouxe para o reino de Deus. Não se esqueça disso, igreja. Quando você começar a colher as bênçãos de Deus para a sua vida. É isso que ele estava dizendo para o povo. Não esqueça, povo, do que o Senhor fez com vocês lá no Egito. Nós não podemos esquecer do que Jesus fez por nós, irmãos. Eu não sei a sua vida, mas a minha vida era uma vida muito tranquila. Eu sem Jesus eu era muito tranquilo, obedecia a meus pais, extremamente obediente aos meus pais. Porque às vezes as pessoas elas falam, não, eu vim para Jesus, mas eu estava nas drogas, minha vida estava numa lama. Minha vida não estava numa lama, irmãos. Mas eu reconheci que precisava de Jesus. Eu reconheci que na minha vida faltava algo. Na minha vida faltava algo. Mas como, Marcelo, que Jesus mudou a tua vida se não precisava ser nada mudado? Irmãos, nós nascemos com uma herança pecaminosa. Para a gente se libertar dessa herança só através de Jesus. O que adianta eu ser bonzinho se eu vou para o inferno? O que adianta ganhar tudo e perder a minha alma? Não adianta, irmãos. Não adianta conquistar tudo com a força do teu braço e ficar tudo para trás. Jesus, ele tem o melhor para nós. Jesus, ele tem o melhor para você. Amém? Não se desespere no deserto. Em Deuteronômio que a gente acabou de ler, viva por princípios. Os princípios da palavra de Deus. Viva com uma vida reta, com uma vida íntegra, se desviando da aparência do mal. Jesus foi alimentado por anjos no deserto. Para Abraão, Deus enviou o cordeiro no momento do sacrifício do filho. Abraão foi fiel até o final, tá, irmãos? Para Elias, Deus fez o corvo alimentá-lo. João Batista no deserto comia mel e gafanhotos. E João Batista preparou o caminho do Senhor. Para o povo de Israel, o mar se abriu.
fez sair água da rocha, fez descer o maná, os aquecia na noite com a coluna de fogo e os refrescava durante o dia com a nuvem. Nós somos diferentes de alguém aqui? Não somos diferentes. Nós somos filhos. Lá em Romanos 8, de 1 a 2, diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida libertou da lei do pecado e da morte. E em Romanos 8, 16 a 17 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participaremos da sua glória. Irmãos, nós participamos da glória de Cristo também, mas também dos seus sofrimentos. A vida não é fácil para ninguém. Não murmure no deserto. O deserto, ele tem um propósito de te alinhar com Deus. O deserto, ele tem o propósito de te levar a um nível de intimidade maior. Perde isso quem murmura. Perde isso quem desobedece. Bate o pé, sai resmungando. Deus não está vendo? Claro que está, irmão. Ele está te colocando um teste. Seja aprovado nessa escola do Espírito Santo. Seja aprovado. Deus ministrou algo muito legal ao meu coração. Quando o povo estava no Egito, Deus, ele pediu para o povo ir adorá-lo no deserto, fazer uma festa no deserto, correto? Não foi isso que Deus pediu? Moisés foi lá para o faraó e falou: libera o povo 3 dias, porque a gente precisa ir ao deserto, fazer uma festa para Deus. Só que o povo chegou no deserto e começou a reclamar de tudo, irmãos. Que festa que o povo fez no deserto? Que festa que o povo fez? Muitas vezes você vê homens aqui neste lugar, homens de gravata, bonito, bem vestido, está fazendo festa no deserto e você nem sabe. Está fazendo festa no deserto e você nem sabe, irmãos. Nós fazemos festa no deserto quando nós não reclamamos, quando nós não murmuramos. Nós fazemos festa no deserto para a glória de Deus, porque Ele é Deus independente de qualquer coisa. Ele é Deus independente de qualquer coisa. Aí, Deus me fez uma comparação do povo lá no deserto, que deveria ter feito uma festa, com Jesus no deserto, que por 3 vezes foi tentado, e por 3 vezes fez uma festa. Por 3 vezes Jesus, ele adorou a Deus através da palavra, se desviando da aparência do mal. Uma festa, ela não acontece só quando a gente grita, pula, canta alto. Uma festa acontece quando nós negamos a nossa vontade, quando nós negamos os nossos quereres. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, Senhor, eu não quero aquilo, porque isso vai me levar para a perdição. Quando eu me submeto à liderança do Espírito Santo, eu faço uma festa para Deus no céu. Eu faço essa festa, porque o que Deus quer, irmão, é um coração alinhado ao coração dEle. Tenha um coração alinhado ao coração de Deus. Deus aqui com Jó, alinhou o coração de Jó. Jó só conhecia de ouvir. Jó só conhecia de ouvir. Jó só conhecia de ouvir. Mas agora, os olhos de Jó veem o Senhor. Quantos aqui querem ver o Senhor? Amém? Eu quero ver o Senhor, irmãos. Eu quero passar pelo deserto, glorificando o nome de Deus. Ai, papai. Irmãos, eu já passei por alguns desertos, hein? Não sou melhor que vocês. Mas quando a gente se submete ao Espírito Santo, Ele nos ajuda a avançar mais um pouquinho, a subir mais um nível.
Ele se revela mais um pouco. Aquela palavra que você não entendia, agora você entende. Aquele texto da Bíblia que você não entendia, agora você entende. E você vai vivendo aquilo na sua vida constantemente, e aquilo vai te alegrando, e aquilo vai te motivando, e daqui a pouco o deserto passou, e passou o deserto, eu nem vi o deserto passar, passou o deserto, irmãos. Por quê? Porque você não olhou, você não ficou só olhando, você não ficou preocupado com o que está acontecendo, você entendeu que aquele deserto era um deserto para propósito, e o propósito é trazer você para perto de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a teu nome, Jesus. Tu és o motivo da nossa canção, Senhor. Tu és o motivo da nossa canção, Senhor Jesus. Feche seus olhos, irmãos. Essa canção vai te levar à adoração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, levante suas mãos. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia! Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Nós te adoramos, Eu Senhor. adoro pelo que Ele Te adoramos é. pelo que tu és, Acho Pai. que houver, Nós te adoramos, Pai, sempre pelo que tu és. será A nossa vida está em ti, Senhor. Deus. Se Deus fizer, Ele é Aleluia. Deus. Se não fizer, Glória a teu nome, Ele é Senhor. Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia.
Nós te adoramos, Senhor, pelo que Tu és. Nós te adoramos pelo que Tu és, não pelo que Tu podes dar, Pai. Porque o mais precioso para nossas vidas, Senhor, o Senhor já nos deu, que é o Senhor Jesus. Ele é o mais importante para nós, Pai. Irmãos, eu não posso deixar de fazer aqui uma pergunta. Jó declarou que conhecia Deus por ouvir, mas depois ele conheceu a Deus na intimidade, porque ele não somente ouviu, mas agora ele está vendo. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus que está neste lugar, ele te convida. Eu não sei qual deserto que você está passando, meu irmão, mas Ele é Deus e Ele pode mudar a sua história. Quem hoje quer entregar a vida para Jesus? Quem hoje quer largar tudo e entregar a vida para Cristo? Levante sua mão. Levante sua mão. Há alguém no nosso meio? Ou alguém que estava desviado dos caminhos do Senhor, por alguma circunstância, algum motivo, a fé esfriou e hoje quer renovar essa aliança com Deus? Há alguém entre nós que quer renovar essa aliança com Deus nessa noite? Eu vou te dar toda a liberdade, meu irmão. Nós vamos cantar esse louvor mais uma vez, adorando a Deus, e você vai ter a oportunidade de se achegar aqui na frente e confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Espírito Santo, eu aprendi a não perca essa oportunidade, meu irmão. Jesus mudou a minha vida. Ele veio, sim, amém. Somente dele mais. Aleluia. Glória a Deus. Seja o Deus é grande, irmão. Louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, não perca essa oportunidade. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Entregue para Cristo. Fechar, Jesus, Ele muda a tua vida. Sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Aleluia! Aleluia! Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia! É noite de salvação nesse lugar. É noite no qual Deus está transportando essas jovens. Aleluia! Aleluia! Se você tem motivo para glorificar a Deus, glorifique! Glorifique! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Que alegria! Aleluia! Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, nós glorificamos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome e nós te agradecemos, ó Deus, por essas vidas, ó Deus, que Tu estás salvando, Senhor, nessa noite. Tirando, ó Deus, desse deserto árido, no qual as Tuas filhas estavam passando. Mas como o Teu Filho bem disse nessa noite, o deserto é lugar de passagem. As Tuas filhas chegaram à terra prometida, aleluia! Pai, muito obrigado, Senhor. A boa obra, Senhor, que Tu começaste na vida delas, ó Deus. Oh, Pai, vem completar, Senhor. Ajuda as Tuas filhas, Senhor, nesse caminho, no caminho que levará, Senhor, à terra prometida. Que as Tuas filhas, ó Deus, não venham se desviar nem para a direita, meu Deus, nem para a esquerda. Que elas prevaleçam firmes, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós as abençoamos, ó Deus. A abençoamos com toda sorte de bênção. Vocês três, olha para cá. Eu vou fazer uma oração, vocês repetem comigo. A igreja vai estar ajudando vocês. Repete assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu, a partir dessa hora, eu sou Teu povo e Tu és o meu Deus. Amém. Aleluia! Glorifique, glorifique ao Senhor. Aleluia! Jesus. Aleluia! Estenda tuas mãos, igreja, vamos orar, nos despedindo. Noite de festa, noite de festa. Uma festa no céu aconteceu nessa noite. Não perca a oportunidade. Essa é a igreja que Jesus Cristo quer. A igreja que prega a palavra, a igreja que fala de salvação e a igreja que salva. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse culto abençoado, pela Tua palavra ministrada, ó Deus, que penetrou em nossos corações, ó Deus, que não percamos nada, Senhor, do que foi ministrado nessa noite. Ó Deus, leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, da Tua guarda, livra-nos de todo mal, dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, vitoriosa na Tua presença. Essa é a nossa oração e nós te agradecemos em o nome de Jesus Cristo, e todo aquele que crê, diga amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa noite.